Neste módulo, vamos aumentar a capacidade da fórmula C por meio das funções e OU. No arquivo módulo 3, arquivo 2, temos uma lista de atendimentos realizados em um pronto-socorro e queremos saber quanto faturamos com eles neste dia. Sabemos que o valor de nossas consultas varia de acordo com o período em que é realizada. Vamos começar com um exemplo simples. Este desenho representa uma linha do tempo, uma representação do dia que vai entre a meia-noite, 0 hora, e até 23h59. Se a minha hora for maior de 18 horas ou menor do que 6 da manhã, eu tenho o período da noite. Se a minha hora estiver entre as 6 da manhã, ou seja, for maior ou igual a 6 e menor do que 18, eu tenho as consultas do período do dia. Então, se o valor da hora for maior ou igual a 6 e, ao mesmo tempo, essa mesma hora for menor do que 18, então eu tenho dia. Se não, eu tenho noite. Vamos transformar isso para o Excel. Igual se, abro parênteses, se ao mesmo tempo, fórmula E, a hora for maior ou igual a 6, e também, ponto e vírgula, a hora for menor do que 18, fecho parênteses do E, ponto e vírgula, colocarei dia entre aspas. Se não, mais um ponto e vírgula, colocarei noite entre aspas. E fecho parênteses do C. Repare que na fórmula E, todos os argumentos têm que ser verdadeiros para que o E responda verdadeiro também. Então, neste caso, no teste que estamos fazendo, a hora tem que ser maior ou igual a 6 e menor do que 18. Vamos então ao Excel. Na coluna de período, vou colocar a fórmula. Igual, C, abro parênteses. Se, ao mesmo tempo, fórmula E, abro parênteses, a hora for maior ou igual a 6, e, ao mesmo tempo, essa mesma hora, repare que estou clicando novamente na célula de hora, for menor do que 18, fecho parênteses. Se essas duas condições forem verdadeiras, então o meu período é dia. Se não, o meu período é noite. Fecho aspas, fecho parênteses e dou Enter. Vou copiar a célula para as demais. E, como essa nossa listagem está ordenada pela hora, temos os 3 primeiros atendimentos no período da noite, até as 4h38 da manhã, e os últimos também, a partir das 18 horas, o primeiro atendimento sendo 18h46. Todos os outros atendimentos que estão entre esses dois períodos foram feitos de dia. Agora, vamos ver qual é o valor da consulta para cada um dos tipos. De acordo com essa tabela, se a minha consulta foi realizada no período da noite, se o período é igual à noite, então vou sempre receber R$ 80. Se não for à noite, se for de dia, então eu tenho duas possibilidades. Primeiro, se a minha fonte pagadora for particular ou minha fonte pagadora for o seguro-saúde, então o valor será de R$ 75. Se não, será de R$ 35. Repare que agora não é E, a situação é OU. Ou a fonte pagadora vai ser particular, ou ela será o seguro-saúde. Vamos ver no Excel que é muito parecido com a sintaxe da fórmula E. Igual, se, abro parênteses. Se o período é igual à noite, sempre entre aspas, então R$ 80. Repare que o R$ 80 não é texto, é um número, 80, então não precisamos de aspas. Se não for noite, coloco um novo C. Se, abro parênteses. Se a fonte pagadora for particular ou a fonte pagadora for segura-saúde, repare agora, igualzinho a sintaxe do E, mas para o Excel, apenas uma das duas sendo verdadeira já é suficiente. Então, se for particular ou segura-saúde, então tenho R$ 75. Se não, minha consulta vale 35. Fecho o primeiro parênteses do C, fecho o segundo parênteses. Então, em resumo, se o período for igual à noite, R$ 80. Se não for, verifico. Ou a fonte pagadora é particular, particular entre aspas, é um texto, ou a fonte pagadora é segura-saúde, também entre aspas. Se uma das duas condições desse segundo C for verdadeiro, R$ 75. Se não,
recebo apenas R$ 35,00 pela consulta. Vamos ao Excel. Numa nova coluna, vou escrever o valor da consulta. Igual C, abro parênteses. Se o meu período for igual à noite, ponto e vírgula, valor R$ 80,00. Se não, abro um outro C. Se a minha fonte pagadora for ou minha fonte pagadora, célula F2. Se ela for ou igual a particular, ponto e vírgula, ou o mesmo F2 for igual a segura saúde, fecho aspas, se uma dessas condições for verdadeira, eu recebo R$ 75,00. Se não, eu recebo R$ 35,00. Fecho o primeiro C, fecho o segundo C e dou Enter. Copio para as demais células e vou aproveitar e formatar como moeda. Repare, então, que todas as consultas do período da noite ficaram em R$ 80,00. Durante o dia, podemos verificar que, quando é segura saúde ou particular, o valor é R$ 75,00. O restante, o valor é de R$ 35,00 a consulta. Seleciono todas e coloco na borda. Agora, então, vamos ver quanto faturamos por período. Clico em qualquer lugar da tabela, inserir, tabela dinâmica, ok. Nas linhas, vou colocar período. E nos valores, vou colocar valor da consulta. E aqui eu tenho o total das consultas recebidas durante determinado dia. Agora, vamos complicar um pouquinho mais. Você quer avaliar a demanda por períodos de atendimento mais detalhados: madrugada, manhã, tarde e noite. O período da madrugada vai da meia-noite às 5h59 da manhã. O período da manhã vai das 6 às 11h59. O período da tarde vai do meio-dia às 17h59. E a partir das 18 horas, das 18 às 23h59, temos o período da noite. Como já vimos no módulo anterior, quando tínhamos duas opções no futebol, empate ou não empate, usávamos apenas um C. Se tínhamos três opções, empate, time 1 vencedor ou time 2 vencedor, usamos dois Cs. Nesse caso, que temos 4 opções, teremos que usar 3 Cs. Então, se a hora é menor do que 6, então vou ter madrugada. Se não for menor do que 6 e for menor do que 12, tenho período da manhã. Mais um senão. Sabemos que não é madrugada e não é manhã. Não é menor do que 6, não é menor do que 12. Então, se não for nenhuma dessas opções e for menor do que 18, temos tarde. E se não for nem madrugada, nem manhã, nem tarde, então temos noite. Repare que desta vez não usamos a fórmula E, não vamos precisar da fórmula E ou da fórmula OU. Por quê? Porque na primeira parte da fórmula C, quando eu verifico se a hora é menor do que 6 e já isolo a madrugada, quando eu coloco o senão, eu já sei que o valor não é menor do que 6. Desta forma, só preciso verificar se é menor do que 12. Mesma coisa, se eu sei que já não é mais madrugada, eu já isolei a madrugada. Se não é madrugada e também não é manhã, aí eu posso só verificar se é menor do que 18. Porque se for menor do que 18, eu sei que, por eu já ter isolado, que também não é manhã e também não é madrugada. Vamos para o Excel. Novamente na planilha de pacientes, vou colocar período detalhado. Clico 2 vezes para ajustar a largura da coluna e começo a fórmula. Igual C, abro parênteses. Se a hora for menor do que 6, ponto e vírgula, tenho madrugada. Fecho aspas. Se não for madrugada, eu sei que não é menor do que 6. E se a mesma hora for menor do que 12, então tenho manhã. Fecho aspas. Se não for madrugada e se não for manhã, ponto e vírgula,
Se, além disso, a hora for menor do que 18, tenho tarde. Fecho aspas, ponto e vírgula. E se não é madrugada, manhã ou tarde, eu sei que é período da noite. Fecho o primeiro C, fecho o segundo C e agora fecho o terceiro C também. Notem e tomem muito cuidado com esse tipo de lógica, porque só conseguimos fazer com que o Excel pense dessa maneira porque temos essa ordem. Então, eu sei que o Excel está isolando os primeiros Cs. Procure usar sempre um rascunho em português para definir a lógica antes de ir para o Excel. E dou Enter. Vou copiar para as demais células. E pronto, temos agora o nosso período detalhado. Vou colocar borda e verificar, por meio da tabela dinâmica, qual é a distribuição dos meus atendimentos. Inserir, tabela dinâmica, OK. Período detalhado, coloco no rótulos de linha e vou contar o mesmo período detalhado em valores. Então, na madrugada tive 3 atendimentos, 3 de manhã, 3 à noite e 6 à tarde, somando, totalizando os 15 atendimentos do meu dia. Com isso, terminamos o nosso módulo 3. Não deixem de treinar nos exercícios e procurem, como um desafio, utilizar o C com as fórmulas E e OU em alguma situação do seu dia a dia. Até o próximo módulo.